Olá, ser de luz! Oi, é uma gostosa energia boa, tudo bem com você? Espero que sim, porque esse é o nosso momento, hein? Pode elevar sua vibração aqui, que é o nosso momento de evolução que eu amo demais. Mas me conta uma coisa, você já acordou de um jeito assim, tipo, nossa, que sonho foi esse? Tipo, muito maluco, uma sensação tipo, nossa, foi um sonho... nada com nada. Sabe, sem sentido, que a gente fala, meu Deus, temos sonhos malucos. Eu mesma sonho de vez em quando com umas coisas tão selvagens que eu falo, não, gente, peraí, não é possível. Zero lógica. Exatamente. Mas aí eu fiquei pensando, por que a gente sonha coisas tão estranhas? E aí começou a pipocar um monte de pergunta. De onde será que vem os nossos sonhos? Como que o nosso cérebro, ele cria essas cenas muito malucas, né? Será que os sonhos, eles têm alguma função? Ou é só uma baguncinha mental? Eu fui pesquisar pra te contar, que a gente vai mergulhar nesse universo incrível pra descobrir essas coisas, tipo... Os sonhos, eles têm algum significado? Eles nos dão pista de alguma coisa sobre o futuro? Ou como que a gente faz para lembrar dos nossos sonhos de uma forma melhor? Então vamos falar sobre tudo isso. O que você acha? Então bora lá. O que são sonhos? De onde eles vêm? Do ponto de vista científico. Então, os sonhos nada mais são do que o resultado de uma atividade aleatória e meio bagunçada de algumas áreas específicas do nosso cérebro, numa determinada fase do sono. Então, são as mesmas áreas que ativam quando a gente está acordado, vendo, ouvindo, mexendo o corpo ou sentindo alguma emoção. Só que nesse caso, elas disparam de novo durante o sono. E aí cria toda essa simulação que rola no nosso sonho. Você vê, você sente, você se movimenta, né? Tem sonhos que parecem muito reais, muito mesmo. Isso tudo rola porque essas áreas que controlam as nossas ações durante o dia a dia, elas ficam ativadas uma fase específica do sono. Então, basicamente, o sonho é como se fosse uma simulação gerada por essas áreas. Qual é a fase do sono? Esses sonhos, né? Que é o REM, que significa Rapid Eye Movement, que seja os movimentos rápidos dos olhos, que é aquela fase em que seus olhos, eles ficam meio que mexendo para um lado para o outro, assim, meio pulando. Não sei se vocês percebem. Já percebeu isso no seu filho, no seu parceiro, sua parceira? Pois é. Se a gente observar o corpo e o cérebro durante todo o sono REM, parece que a pessoa, ela tá até acordada, porque a sua frequência cardíaca e a sua frequência respiratória, ela aumenta. E até a atividade cerebral, ela fica bem mais rápida, sabe? Então, na real, você tá dormindo profundamente. Mas aqui vem a virada. Algumas áreas específicas do cérebro, elas ficam super ativadas nessa fase do sono. Principalmente as ligadas à visão, movimento, memória, emoção. Então, por exemplo, tem as áreas visuais que fazem você enxergar coisas no sonho. As áreas que são ligadas ao controle de movimento, que simulam os seus movimentos no sonho. O hipocampo, que tá ligado às memórias e também às áreas do processamento emocional, como a amígdala, não aquele negocinho enchendo na garganta, tá? Eu tô falando da bolinha que tem lá no cérebro, que mexe com as nossas emoções, especialmente estresse, medo, ansiedade e até agressividade. Bom, junto dela tem o córtex cingulado anterior, que também processa as nossas emoções em geral, e é uma mistura de todas essas áreas que estão funcionando, que cria essa realidade aí do nosso sonho, com imagens, com movimentos, com emoções fortes e lembranças. Daí surgem aquelas histórias meio malucas que a gente vive nos nossos sonhos, que a gente fala, meu Deus, que isso, né? Pessoas que você não vê há anos, objetos que não fazem sentido, e é muito estranho. Coisas que a gente viu ontem, a gente pode sonhar, e aí de repente tudo se mistura de uma forma muito aleatória. Agora olha só que curioso, enquanto essas áreas todas estão mega ativadas no sono REM, tem uma parte do cérebro que desliga quase que por completo, que é o córtex pré-frontal. Ele é o chefão do cérebro, vamos dizer assim. Ele é responsável por organizar as ideias e trazer lógica, planejar, tomar decisões, pensar no futuro. Só que durante o sono REM, ele fica desativado. E é justamente por isso que os sonhos são tão malucos. Entendeu a explicação? É isso. Então pensa, você tá lá sonhando que tem um cachorro falando com você. E em momento nenhum você se questiona se isso é normal ou
não. Tipo, peraí, um cachorro tá falando comigo? Sabe por quê? Porque o chefão do nosso cérebro, ele deveria perceber que aquilo é um absurdo. Mas ele tá de folga. E aí tudo vira uma bagunça. Por isso que os nossos sonhos são essa baguncinha sem pé nem cabeça. Então, basicamente, essa mistura das áreas que são super ativadas e do nosso chefão aqui que tá desligado explica o porquê o sonho é tão estranho e aleatório, de acordo com a ciência. Então, é uma simulação criada pelo cérebro numa fase em que ele tá, ao mesmo tempo, super ativado e completamente sem filtro. Exatamente. Então, bora falar de onde vem o conteúdo dos nossos sonhos. Será que tem a ver com o que eu vivi ontem? Ou há uns anos atrás? Ou será que é algo sobre o futuro? O que será que determina aquilo que a gente vai sonhar? Pois é, essa é uma pergunta, é complicada de responder porque é difícil estudar isso na prática, mas com o tempo os cientistas eles começaram a ter umas boas ideias, umas pistas sobre isso, especialmente por causa dos trabalhos de pesquisa. Talvez, gente, o maior nome nesse campo seja do Dr. Robert Stickgood, que é um professor de Harvard, que em 2013 ele fez um estudo bem legal, sabe, para entender se as experiências que a gente vive influenciam no conteúdo dos nossos sonhos. Eu acho muito legal, porque o que ele fez foi basicamente o seguinte, ele pegou 29 voluntários, pediu para eles que durante 2 semanas eles anotassem tudo que eles faziam durante o dia. Tudo que eles estavam fazendo mesmo, sabe? O que eles estavam sentindo, qualquer detalhe do dia eles tinham que anotar. E eles também tiveram que fazer um diário dos sonhos deles, escrever tudo aquilo que eles lembravam de ter sonhado. E a ideia era comparar a vida real com o que estava rolando nos sonhos e se tinha alguma ligação direta. Os resultados dessa pesquisa foram bem interessantes. Está preparado? Os dados mostraram que, em média, 65% dos nossos sonhos tinham algum tipo de conexão com a experiência que a gente tinha passado. Tipo, pode ser um tema com uma pessoa ou algo vagamente relacionado com algo que eles tinham vivido naquele dia. E isso fortalece a ideia de que boa parte dos nossos sonhos tem relação com as coisas que a gente já vivenciou. Mas calma que tem um detalhe bem curioso desse estudo. Desse percentual todo, só 1,4% dos sonhos eram realmente reprises diretas de algo que aconteceu. Então, por exemplo, se você foi lá no mercado ontem para comprar um docinho, você não vai sonhar exatamente com você comprando esse docinho. Ao invés disso, o sonho pode ser até com algum doce, ou só com o mercado, mas misturado com alguma outra situação ou cena que não tem nada a ver. Então, o nosso cérebro, ele não tá dando muito replay, sabe, perfeito de todos os acontecimentos que aconteceram no dia. A maior parte dos nossos sonhos, na real, tá ligado com as questões emocionais. Agora, olha essa, cerca de 35 a 55% dos sonhos tem a ver com os temas de preocupações ou emoções importantes para você. Então, pode ser que você sonhe, sim, com pessoas que têm algum significado emocional para você ou na sua vida. Ou alguma situação em que, de alguma forma, mexem com você. Mas tudo isso parece de forma vaga e meio embaralhada. Não vai fazer muito sentido. Tipo, uma cópia não é uma cópia exata do que aconteceu. É só uma reativação da memória. E é algo um pouquinho mais complexo, porque o cérebro, ele tá misturando lá, né, coisas de um jeito único e muitas vezes bem maluca. No resumo, os sonhos, eles pegam um pouquinho de ingredientes do nosso passado, especialmente emoções, e reorganizam num mix criativo. Isso pode explicar por que os nossos sonhos parecem fazer um sentido emocional. Mesmo quando o enredo tá totalmente louco, os sonhos que a gente lembra são aqueles vívidos, cheios de detalhes e emoções. Normalmente eles acontecem durante o sono REM. Então essa que é aquela fase mais ativa do ciclo do sono. Mas, gente, isso não significa que a gente não sonhe em outras fases, com o sono leve ou com o sono profundo. Nesses momentos, os sonhos também acontecem, só que têm características completamente diferentes, menos intensas ou menos detalhadas. E o que tá rolando no cérebro nessa fase do sono REM é que durante esses sonhos, basicamente o que acontece é essa mistureba de memória. Deu para entender um pouquinho? Que é tudo misturadão?
Por isso que agora fez sentido pra você? Agora tem outro ponto bem importante. Nesse tipo de sonho, o funcionamento do nosso sistema de recompensa no cérebro, sem ele não tem sonho. Então sabe aquele sistema que trabalha liberando dopamina, o que dá aquela sensação de prazer? Ou marca o que tem valor pra gente? Então, esse é um sistema que, se não tiver ativo durante o sono REM, o cérebro simplesmente não cria os sonhos. Então, em outras palavras, você pode até entrar no sono REM, mas sem sonhos, se a atividade desse sistema for bloqueada. E o que é esse sistema de recompensa, então, afinal? Ele é basicamente o mecanismo que o nosso cérebro usa para gravar quimicamente as coisas que são importantes, sejam elas boas ou ruins. Sempre que acontece algo que tem valor emocional para você, tanto positivo quanto negativo, esse sistema é ativado. Por exemplo, se você vive uma experiência muito boa ou passa por algo muito marcante, a atividade do seu sistema de recompensa, ela aumenta. Então, essas experiências importantes, elas têm muito mais chances de aparecer nos seus sonhos. Olha que legal. Por quê? Porque o sistema deu aquele sinal, ei, é importante. Isso aqui é importante, grave isso aqui. E isso explica o porquê os sonhos costumam ter uma carga emocional. E algumas vezes muito forte. Na maioria das vezes, os sonhos, você tá vivendo algo que te atrai ou que te afasta. Tipo alguém te perseguindo, ou alguma coisa que você tá fugindo. Às vezes a gente sonha de algo que a gente tem medo, algum inseto, algum bicho, ou algum desejo, alguma ansiedade. Sempre tem esse lance motivacional nos sonhos. Perceba isso. Algo que você está buscando, tentando resolver, ou tentando lidar com alguma coisa. Então, num resumão, emoções e motivações são peças-chave para entender o porquê e como os nossos sonhos acontecem. E olha que curioso, sem motivação, nada de sonho. Então, o valor emocional é o sistema de recompensa. São super importantes para você criar a mágica do sonho que a gente vive enquanto a gente dorme. Agora vem uma pergunta que eu acho que provavelmente vocês devem estar se fazendo. Thaís, mas tem algum significado esses sonhos? Aquele monte de coisa, aquela narrativa maluca, quer dizer alguma coisa? Aqui vai a real, do ponto de vista científico. Até hoje a gente não tem nenhum método que permita traduzir os sonhos. Tipo, não tem uma fórmula ou um sistema para você olhar para um sonho e falar, eu sonhei com aranha. Então significa isso. Sonhei com que alguém estava me matando, ou que eu morria, significa aquilo. Não existe na ciência até agora. Mas isso não significa que o sonho não possa ter algum significado para você. Por exemplo, se você de repente sonhou com aranha e você sabe que a aranha te traz medo, te gera medo, sempre te gerou. Então, será que está passando por alguma situação na sua vida onde você é convidado a enfrentar esse medo? Ou está passando por alguma situação na sua vida que você acha que você não está com medo, mas você está com medo? Então, o que eu gostaria de trazer uma reflexão aqui no final é que eu expliquei toda a parte científica, mas a gente tem que dar um pouco de importância para o nosso emocional. O sonho, ele vai trazer algo que está no meu inconsciente, certo? De algo que eu estou vivendo. Isso a ciência já provou. Eu vou tentar interpretar ele de uma forma com a minha realidade, já que ele está trazendo baseado nas minhas emoções, tanto positivas quanto negativas. E aí a gente consegue interpretar de uma forma mais leve, sem achar que, nossa, eu sonhei que eu morri, eu vou morrer. Não, não é isso. Será que eu não tô precisando de um renascimento? Será que eu não tô precisando mudar minha vida? Será que eu não tô precisando fazer deixar pra trás e morrer com algumas coisas na minha vida, tipo assim, com pensamentos limitantes, com algumas pessoas que não tem que estar mais na minha vida. Eu acho legal anotar os sonhos, eu gosto bastante. Tentar entender dessa forma que eu tô explicando pra vocês. E aí vocês começam a ficar craque nisso. Vocês falam, nossa, caramba, olha, fez sentido aquele dia que eu sonhei com aquilo. E aí vocês começam a juntar e começam a, cada vez que passa, se conhecer. O processo de despertar é o autoconhecimento, e o autoconhecimento é entender o que a gente sonha também. Gostou desse conteúdo, ser de luz? Então deixa aqui nos comentários. Gratidão infinita pela sua conexão. Bora hoje à noite sonhar com algo bem gostoso. Vamos cocriar isso? Um sonho bem leve, bem gostoso, de muita natureza, de muita paz, né? É mais gostoso que esses sonhos malucos aí. Gratidão infinita e até a próxima.